Bora falar agora sobre a nova treta envolvendo Vasco, Fluminense e Flamengo e, mais uma vez, o tema central dessa disputa é o Maracanã. Está confirmado que a partida de domingo, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco, vai acontecer no Raulino Oliveira, em Volta Redonda. Uma enorme decepção, uma péssima notícia para o futebol do Rio de Janeiro. O jogo tinha tudo para acontecer no Maracanã, mas os responsáveis pelo consórcio do Maracanã, pela gestão temporária do Maracanã, o Flamengo e o Fluminense, demoraram para responder de forma proposital, meio que obrigando o Volta Redonda a escolher o Raulino Oliveira. Importante contar que por trás de toda essa treta tem o Vasco da Gama, um clube que vem brigando com o Flamengo e Fluminense pela utilização do estádio, que não é dos clubes, e sim está nas mãos do Flamengo por conta de uma concessão temporária. É até legal contar que se o Nova Iguaçu procurasse a justiça, possivelmente conseguiria a liberação do estádio, mas Nova Iguaçu não pretende percorrer esse caminho, mesmo sabendo que vai perder bastante dinheiro. A expectativa para um jogo no Maracanã de volta da semifinal do Campeonato Carioca era de mais 60 mil pessoas. Em Volta Redonda esse público não deve passar das 13, 14 mil pessoas. Só para complementar, é importante lembrar que esse contrato temporário de permissão de uso, nesse contrato temporário consta, entre outras obrigações ao Flamengo, que é o principal concessionário, o seguinte, abre aspas, fica vedado o favorecimento a uma ou mais agremiação por meio de oferta de utilização ou preferência do estádio. O que isso quer dizer? Que quando não há conflito de datas e tendo cobrança de aluguel, o Flamengo e o Fluminense, por consequência, têm de liberar o estádio para quaisquer outros times que quiserem utilizá-lo. Queria saber o que você pensa sobre toda essa treta, só para arrematar, vale a lembrança de que no último jogo contra o Nova Iguaçu, o Vasco entrou em campo com dizeres Maracanã para todos, e isso causou enorme revolta em dirigentes do Fluminense e do Flamengo. Muito bem, meu ídolo, muito bem, meu amigo, minha amiga. Vamos então tratar desse assunto, que é Nova Iguaçu e Vasco. Na tabela da federação já, estádio Raulino de Oliveira, domingo, 4 da tarde e não Maracanã. O Dr. Rubens Lopes, presidente da federação, no show do Apolinho desta quarta-feira, ele deu uma entrevista e eu vou trazer essa entrevista na íntegra para que você entenda, né, o que ele falou a respeito da federação, do Vasco, do Nova Iguaçu, do Maracanã, enfim, vamos acompanhar. Aqui Tupi, show do Apolinho. Na linha conosco, o presidente da federação, Dr. Rubens Lopes, para falar exatamente, esclarecer esse assunto do Maracanã. Vasco e Nova Iguaçu, semifinal do campeonato, não pode ser no Maracanã, vai para Volta Redonda. Boa noite, presidente. Por que isso? Boa noite, Washington. Boa noite, ouvintes da Tupi. Veja, por força de regulamento, aprovado por unanimidade por todos os clubes, o direito de indicar o estádio onde vai ser o seu jogo cabe ao mandante. E a federação não tem ingerência sobre isso, nenhuma. Exceto se o estádio não estiver legalmente, com suas condições legais, ou alguma restrição, algum impedimento por questão de segurança. Muito bem. Então, o Vasco da Gama, na primeira partida, foi o mandante e indicou o estádio do Maracanã. Ou seja, ele abdicou de jogar no seu estádio em São Januário, que podiam fazer, para jogar no estádio do Maracanã, por condições que ele avaliou serem mais importantes, melhores, etc. Utilizando do direito que ele tem de ser o mandante. O Nova Iguaçu tem o mesmo direito de indicar o estádio por ser o mandante da segunda partida, dessa partida de volta. E o fez indicando o estádio de Volta Redonda por motivos que ele tem como explicar. Tínhamos um prazo, a federação aguardou o prazo limite máximo para que pudesse ser providenciada as operações legais necessárias à partida, e
o Nova Iguaçu indicou, então, dentro desse limite, o estádio de Volta Redonda, porque não conseguiu aí resposta positiva, autorização, algum motivo qualquer que só o Nova Iguaçu pode explicar. Ele indica, então, o Volta Redonda. É bom que fique claro, e muito claro, que a Federação do Rio de Janeiro, como todos os outros órgãos, não tem o condão, nem a capacidade, nem o direito de intervir na indicação do clube mandante em condições normais, exceto nos casos em que eu citei, se o estádio pedido pelo clube, indicado pelo clube, não for autorizado pelos laudos legais, ou então por força de segurança, por questões de segurança. Em assim sendo, não cabe à federação tomar outra atitude que senão atender ao pedido do mandante. Por isso, o jogo vai ser em Volta Redonda. Poderia ser em Cariacica, poderia ser em qualquer outro lugar desse país, caso o visitante assim concordasse. Saindo fora do estado do Rio de Janeiro, precisa da anuência do visitante. Então caberia ao Vasco dizer vou ou não vou, um direito que ele tem, de ir ou não ir. Mas dentro do estádio, o mandante tem o direito de escolher o estádio onde quer que a sua partida seja realizada. Então, presidente, o que eu soube é que o Volta Redonda, o Nova Iguaçu queria Maracanã, mas tinha um prazo limite que a federação dá até o meio-dia para que houvesse uma solução no dia tal, e o consórcio não respondeu. E por isso, esgotado o prazo, ele teve que se virar num outro campo e escolheu Volta Redonda. Foi isso? Exatamente. Essa foi o documento que nós recebemos do próprio Nova Iguaçu. Esse foi o documento que nós recebemos do Nova Iguaçu. Os motivos pelos quais ele não conseguiu o Maracanã, só ele pode dar as respectivas explicações. O que nós tínhamos é um prazo para que publicassem, para que definíssemos aonde vai ser o jogo. E aí, esse prazo em si estava se esgotando, era para ter sido feito realmente isso até ontem, esperou-se hoje até o meio-dia, porque senão não haveria tempo hábil de reunir todos os procedimentos que são necessários para a realização da partida. E o Nova Iguaçu, então, resolveu, por opção própria, indicar o Volta Redonda. Poderia ter indicado qualquer um outro estádio que fosse permitido. Não só o Volta Redonda. Quisesse ele jogar em Madureira, se a polícia assim permitisse, o estádio estivesse em condições, talvez pudesse ser jogado lá. Mas existem várias situações em que alguém pode argumentar, mas aqui é melhor, lá é melhor. Nós não estamos discutindo que seja melhor ou não seja o melhor. Estamos apenas discutindo que seja legal e que esteja dentro do regulamento. E foi exatamente o que aconteceu. Se você me perguntar, poxa, mas entre jogar no estádio de Volta Redonda ou jogar no Maracanã, eu acho que não tem ninguém qualquer um com sanidade perfeita, claro que não pode negar que o jogo no Maracanã é infinitamente melhor. Maracanã é um palco que ninguém discute a importância não só do estádio, como todas as condições. Mas existem meios legais que nós temos que cumprir. O Vasco escolheu o Maracanã porque ele assim quis. Se o Vasco escolhe que Vasco e Nova Iguaçu, na primeira partida, deveria ser em São Januário, nenhuma objeção, nós não tínhamos nada como objetar isso aí. Assim como Nova Iguaçu, por esses motivos que você também muito bem já explicou, o jogo vai ser em outro estádio que não no Maracanã, em Volta Redonda. Evidente que o Nova Iguaçu fez uma consulta prévia ao consórcio Maracanã, mas ele tinha prazo para isso, né? E aí nós não podíamos esperar mais. O que eu quero deixar claro para todos os torcedores, para os ouvintes, Washington, primeiro, que todo mundo deve entender a legalidade das coisas. E não há nenhuma transgressão regulamentar.
Nenhuma transgressão regulamentar. E não se pode atribuir nenhuma responsabilidade por esse jogo estar sendo em Volta Redonda e tal, e não ser no Maracanã. A federação não tem o condão de mandar o clube ceder o seu estádio. A federação não tem o condão de interferir no direito do clube mandante. E nós estamos bastante preocupados, eu quero dizer, porque está chegando ao nosso conhecimento uma manifestação dos torcedores do Vasco, né, contra a federação, contra a pessoa do seu presidente. Isso é extremamente preocupante. Eu acho que o Vasco deveria, por obrigação, de dizer que o Nova Iguaçu está fazendo o papel regulamentar que a ele foi concedido, como o Vasco sim o fez na primeira partida. Então não só a federação, não existe federação, corpo de bombeiro, cada um dentro do seu prazo já deu a sua opinião. Como também eu quero aproveitar a situação para excluir de qualquer participação e responsabilidade. Eu não tenho procuração para o fazer, mas eu acho que por questão de justiça e lógica e esclarecimento, o governo do Estado não tem ingerência sobre a vontade do mandante, ou onde uma partida vai ou não vai ser realizada. Se assim fosse, o governador seria o responsável por programar toda a rodada, fazer regulamento. Não cabe isso. Então o governo do Estado, na pessoa do governador Cláudio Castro, não tem nenhuma participação na escolha, na opção dos clubes em relação às suas partidas. Quando muito, talvez ele possa opinar, como todos nós podemos opinar, como qualquer um pode opinar. Puxa, seria melhor se jogasse em Maracanã, seria melhor se jogasse em Brasília, seria melhor se jogasse em Paris, em qualquer lugar. Mas, por força do que os clubes escolheram, dentro da competência de cada um, essa é a regra e nós apenas fazemos cumprir a regra. Então, as críticas que porventura possam existir, etc., talvez por algum equívoco ou por algum desconhecimento do como se desenrolam as coisas, estão sendo feitas ou direcionadas a pessoas, instituições completamente equivocadas. Então, o Vasco usou do seu direito e o Nova Iguaçu está também usando do seu direito. Isso não se pode negar nem a um e nem a outro. Então essa é a situação real da partida. Aí então o Rubens Lopes, na entrevista concedida ao Washington Rodrigues, o Apolinho, na Super Rádio Tupi, e a governador Cláudio Castro, acusado de ser rubro-negro, de ajudar o Flamengo, aquela coisa toda, fez este vídeo que a gente vai dividir com você também, mandando um recado aos vascaínos. Vejam. Fala pessoal, sobretudo o torcedor vascaíno, governador Cláudio Castro aqui, eu queria fazer um esclarecimento super importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do governo do Estado. No último domingo, me ligaram falando da questão que o Vasco entraria no campo com a camisa escrita Maracanã para todos. Avisei a Federação Carioca do Rio, liguei para o presidente da federação, avisei ele que o governo do Estado não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me liga o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado o Vasco e o Nova Iguaçu jogarem no Maracanã. Não sei por que eles adiaram o jogo. Eu queria garantir para você, torcedor vascaíno, torcedor do Nova Iguaçu e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Federação Carioca e o mandante quiserem fazer o jogo no Maracanã, podem fazer. E sobre a licitação, vamos esclarecer para você em que ponto ela está. Tem 3 consórcios, um de Flamengo e Fluminense, um de Vasco e W Torre e mais um terceiro. Nesse momento, só foi apresentada a proposta técnica, que ainda nem foi avaliada, sequer foi aberta a proposta financeira. Então todos continuam disputando em pé de igualdade. Estão querendo criar uma narrativa de que há algo contra o Vasco. Nem chegou na fase da nota ainda. Então queria esclarecer para você, vascaíno, que isso é fake news, isso é mentira.
A gente não tem nada contra clube algum, nem contra consórcio algum. Essa é uma licitação pública, um certame público e que está funcionando completamente dentro da lei, acompanhado de perto pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público. Então você fique tranquilo que quem fizer a melhor proposta levará, independente de clubismo. Queria deixar esse recado, reitero aqui, se o mandante, que é o Nova Iguaçu, quiser jogar no Maracanã, está 100% liberado, tá bom? Um abraço a todos. Aí então, a presença do Cláudio Castro, um vídeo que ele fez para suas redes sociais, explicando a situação do Maracanã e dizendo que o estádio está liberado para receber Nova Iguaçu e Vasco da Gama no domingo. E agora, como vai ficar? Pois é, será que vai dar tempo? Vai tirar lá de Volta Redonda, corre com o jogo para o Maracanã? Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos, pelo menos não recebi nenhuma informação quanto a isso. E a gente está atento por aqui. Dê a sua opinião, é importantíssimo, o nome da sua cidade, comente aí e siga a gente. Minha rapaziada, a novela Maracanã, mais um capítulo aí, né? Vai ganhando capítulos novos cada vez mais que o Vasco deseja aí ter jogos no Maracanã, né? Dessa vez aí o Nova Iguaçu é o mandante. Parece que a equipe talvez não quis entrar em atrito, né? Podemos se dizer assim, não quis entrar em atrito com a dupla Flamengo e Fluminense para não ter, não sei se prejuízo futuramente, ou sei lá o que o Nova Iguaçu esteja pensando sobre isso, né? O Nova Iguaçu não quis ficar do lado do Vasco e pedir o jogo para o Maracanã, né? Cobrar um pouco mais ou entrar na justiça, né? A equipe poderia faturar um dinheiro melhor jogando no Maracanã, um estádio mais cheio, mas a equipe acabou optando por não insistir em jogar no Maracanã. A partida está aí marcada para o Raulino de Oliveira, né? O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que a partida pode acontecer no Maracanã. Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos, né? E talvez aí teremos reviravoltas, né? E esse jogo, dependendo aí, pode acabar acontecendo no Maracanã, né? Uma pressão grande pra caramba que está rolando aí sobre a federação, sobre o governo, sobre Flamengo e Fluminense, que demoraram a responder para liberar o estádio para a partida entre Nova Iguaçu e Vasco, né? E eu fico pensando quando o Vasco conseguir aí uma classificação para uma Libertadores, né? Uma competição mais importante, o Vasco precisar de um jogo no Maracanã, ter essa mesma coisa aí, né? De demora a responder, não libera, né? Essa confusão toda seria muito chato e é uma coisa que atrapalha, né, o desenvolvimento do futebol carioca, né? Então, torcedor, dê sua opinião, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative todas as notificações para estar sempre recebendo aí nossos vídeos. Valeu?